Eu queria compartilhar duas coisas que aconteceram hoje. Uma aconteceu agora há pouco e uma aconteceu... Ai, caiu o negócio, que susto. Tá, voltando ao que eu tava querendo dizer. Fui trollada por Curitiba, porque hoje o dia amanheceu fresquinho, tava 19 graus, nublado, chuvoso. Sério, maravilhoso. Consegui colocar uma blusa de manga comprida. Sim, não muito quente, mas o suficiente pra me sentir feliz, sabe? E agora tá sol azul não, céu azul e calor. Fiquei muito triste, mas tudo bem, o outono tá chegando. E a segunda coisa é que quando eu fui gravar uma dessas ceninhas preparando um sorvete, eu usei o pote do Spock pra apoiar a câmera. E aí o barulhinho de mexer no pote dele iludiu ele. Eu fiquei me sentindo muito malvado, porque daí ele foi correndo pra cozinha esperando eu colocar comida pra ele. É só isso. Agora eu vou tomar o sorvete, que tá aqui, e eu vou ler um pouquinho dos extras do Drácula, que eu já dei uma lida ontem, e aí eu queria dar uma lida um pouquinho mais de uma parte que faltou, e é isso que eu vou fazer agora, e mais tarde eu vou falar sobre a minha experiência lendo Drácula, então vou fazer isso agora. Chegou o momento de conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura com Drácula. Pra quem não lembra, e pra quem lembra, já que esse fato não muda, esse fato já aconteceu. Durante o mês de fevereiro, eu e a Thaís fizemos uma leitura conjunta de Drácula, e eu confesso que antes de começar a ler, apesar de estar muito animada, eu estava com um pouquinho de receio. Porque é meio intimidador, né? Um livro desse tamanho, ainda mais sendo um clássico, ou seja, é um livro que se passa há alguns séculos, época completamente diferente da época que eu estou vivendo. Então eu estava com um pouco de receio de ser uma leitura lerda, uma leitura arrastada. Vamos esperar o avião passar. Enquanto isso, vou tomar chá. Nossa, rimou e não foi a intenção. Como eu estava dizendo, eu estava com muito receio de não ser uma leitura que fluísse. Eu estava até com medo de não conseguir terminar dentro do cronograma de um mês. Então a leitura começou no dia 1º de fevereiro e era para ser finalizada no dia 28 de fevereiro. E eu acabei finalizando um pouquinho antes, porque vocês viram no vlog que eu liberei semana passada no canal. Então, no vlog anterior, eu expliquei que eu tava no viajar e eu queria terminar de ler Drácula antes. Como eu mesma já disse, foi uma leitura super rápida, foi uma leitura muito fluida, uma leitura que me surpreendeu muito em vários aspectos. Entre eles foi essa facilidade de fazer com que eu entrasse na história e no ritmo em que a história é contada. Eu achei isso muito legal. Inclusive, eu precisei me controlar pra seguir o cronograma, porque como a gente tava fazendo uma leitura conjunta com várias outras pessoas, toda sexta-feira a gente discutia lá no grupo do Telegram, e aí eu tinha medo de ler a mais e contar spoiler, porque eu acho que eu contei um spoiler em uma dessas discussões, então eu tentei segurar um pouco minha leitura pra não terminar muito antes do cronograma. Uma coisa que eu acho importante ressaltar dessa minha experiência com Drácula é que, apesar de estar, sim, familiarizada com o que é o Drácula, eu nunca tive nenhum contato com a obra do Bram Stoker. Eu nunca tinha lido o livro dele, nem a versão resumida, aquelas versões que normalmente os professores de inglês dão para os alunos lerem. Eu não tinha tido nenhum contato. E eu também não tinha e ainda não tive nenhum contato com as adaptações de Drácula para cinema, para teatro. Eu nunca assisti nada que contasse a história do Drácula. Então foi uma experiência completamente nova para mim, como se eu estivesse lendo um lançamento, né? Apesar de saber que Drácula era um vampiro, já no começo da história, para mim era como se eu estivesse lendo um livro novo, um livro que era novidade, porque tudo que acontecia com os personagens, pra mim, era uma coisa que eu não... Apesar de tentar prever algumas coisas, conseguir prever algumas coisas, eu ainda ficava na dúvida se era aquilo mesmo que ia acontecer, e eu achei isso muito legal. Mas se você, ao contrário de mim, já assistiu algum filme do Drácula, mas não leu a obra, eu arrisco dizer que a obra vai trazer mais profundidade e vai trazer mais detalhes à história do que a adaptação do cinema. Até porque é uma adaptação, não é a história realmente do jeito que ela é contada. Então eu acho que vale muito a pena investir, dedicar o seu tempo na leitura desse clássico. Meu Deus, engasguei! Pra quem, assim como eu, ainda não teve contato com a história do Drácula, eu vou falar um pouquinho como a história começa, então vou dar uma sinopse aí, mas eu não vou contar muito porque quero que vocês descubram lendo. Então, espero que o que eu conte seja o suficiente para estimulá-los a fazer isso. Porque, sério, eu tô muito feliz de ter lido esse clássico. Eu fiquei com muita vontade de pegar outros clássicos dessa época pra emendar a leitura e fazer projetos de leitura aqui pro canal, pro Instagram. Enfim, eu fiquei muito empolgada e eu quero empolgar vocês também. A história do Drácula começa com um jovem inglês chamado
Jonathan Harker. Pra variar, você sabe, né? Não sei se eu pronunciando certo sobre o nome dele. Esse inglês está se deslocando até o castelo do Conde Drácula, na Transilvânia, porque ele está indo representar o seu chefe, que foi contratado pelo Conde para ajudá-lo nas transações que ele está fazendo para conseguir comprar alguns terrenos em regiões próximas a Londres, na Inglaterra. Então, ele está fazendo uma viagem a trabalho e nesse trajeto ele acaba conhecendo algumas pessoas que, quando ficam sabendo qual que é o destino do Jonathan, eles ficam assustados e tentam convencer ele a não ir. Ficam fazendo o sinal da cruz, tipo, pelo amor de Deus, não vai pra lá, não é seguro, não vai, não sei o que, e ele fica, nossa, o que o pessoal tá pirando, né? Mas claro que isso deixa ele um pouquinho desconfiado, tipo, o que tá acontecendo? Por que ninguém quer que eu vá pra lá? Inclusive, uma dessas pessoas que tá tentando convencer ele a não fazer essa viagem fala que ele está viajando na véspera do dia de São Jorge, que é um dia de mau agouro, considerado, né, um dia de mau agouro em algumas regiões do leste europeu. Então, quando dá meia-noite do dia de São Jorge, todo o mal, todas as coisas malignas ficam à solta, perambulando por aí. Mas como o Jonathan é responsável, ele está fazendo uma viagem a trabalho, seu chefe está contando com ele, mesmo com todos esses avisos, esses alertas, ele acaba seguindo adiante com a viagem, vai até o castelo do Conde, mas ele vai já com o pé meio atrás, pensando, tantas pessoas alertando, tantas pessoas preocupadas com essa viagem, né? Melhor eu ficar alerta. E nesse trajeto que ele tá fazendo, ele já começa a sentir um clima assim meio pesado, um clima mais angustiante, meio sem saber o que esperar. E quando ele chega lá no castelo, esse clima continua, na verdade até intensifica, porque por mais que ele seja bem recebido, ele sente que tem uma coisa creepy por lá. E eu vou parar por aí a história, porque vocês têm que descobrir lendo. Uma das coisas que eu mais gostei enquanto estava lendo Drácula é que a história é contada sobre vários pontos de vista. Normalmente são de 2 personagens, mas esse aqui são de vários personagens, porque esse livro aqui tem toda a sua história contada através de relatos em diários, cartas trocadas, mensagens, bilhetes. É incrível. A forma com que ele construiu toda a história, criou todo o clima. Nossa, eu fiquei muito impressionada, só para conseguir exemplificar melhor aqui para vocês. O primeiro capítulo começa com alguns trechos do diário do Jonathan, e é tudo datado, então começa em 3 de maio, aí vai dizendo a cidade onde ele tá. Mais pra frente, no 5º capítulo, temos aqui uma carta da senhorita Mina, que é a noiva do Jonathan, para a senhorita Lucy, que é a sua melhor amiga, que são 2 mulheres que têm papéis muito importantes na história. E é dessa forma, através de troca de cartas, trechos de diários, que nós somos introduzidos a novos personagens. E eu achei isso muito, 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 muito legal, uma experiência muito rica. E é por conta dessa mudança frequente de ponto de vista e dessa interação entre os personagens por meio de seus relatos que a história vai sendo muito fluida. Não teve um capítulo que eu achei arrastado. Cada capítulo era uma empolgação para saber o que ia acontecer no próximo capítulo. Cada trecho de diário, cada carta trocada. Eu queria muito saber o que estava acontecendo com cada um dos personagens, como que eles estavam reagindo a cada uma das situações que eles estavam sendo expostos, como que eles iam fazer para trocar as experiências. Então essa narrativa foi uma coisa que me agradou muito ao longo da história. Uma outra coisa também que chamou muito minha atenção e que eu fiquei muito feliz é que, pra variar, a moto passando. Sério, quando que as pessoas vão aprender que não é legal fazer isso? Apesar de ser um livro antigo, ele foi publicado há 121 anos, se não me engano, ou 120 anos, faz muito tempo. Ele tem personagens femininas muito importantes e fortes, principalmente a Mina, que é uma personagem, minha queridinha, muito forte, muito importante na história e que faz toda a diferença para que tudo aconteça. Mina rainha, só tenho isso a dizer. Não, na verdade eu tenho mais coisa a dizer, só que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Ainda em relação às mulheres, uma coisa que me incomodou um pouco, mas que eu achei mais cômico do que me incomodou, porque tem que levar em consideração a época em que foi escrito, contexto histórico, todas essas questões têm que ser levadas em conta quando você vai ler um livro. Hoje em dia, que já discutimos muito mais sobre feminismo e sobre machismo, a gente encontra comentários machistas em livros que fazem sucesso, que são contemporâneos, que foram lançados por agora. Imagina em livros antigos, né? Então, uma coisa que eu chegava a achar cômica era como os homens, eles ficavam impressionados com a Mina, né, porque ela era uma mulher muito inteligente, muito à frente do seu tempo, e eles descreviam ela como uma mulher com cérebro de homem. Sério, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei, não pode ser. Eu achei muito engraçado. É a época em que foi escrito, é a forma com que eles pensavam. Mas independente disso,
ela era uma mulher, independente de ser considerada uma mulher inteligente por ter um cérebro de homem. Agora focando nessa edição aqui, que foi a edição que eu li do Darkseid, eu mostrei no outro vídeo as duas edições, eu falei também que elas são idênticas por dentro, são só questões, características físicas que mudam, tipo a capa e essa cor aqui, a da outra é dourada, essa aqui é vermelha, porque essa aqui é uma réplica da primeira edição publicada de Drácula. Então, falando sobre essa edição aqui, gente, que alegria ter tido a oportunidade de ler Drácula pela primeira vez nessa edição aqui, porque só amores por essa edição. Fiquei muito feliz a Darkseid ter lançado essa edição maravilhosa aqui no Brasil. Né, Spoquinho? Você também ficou feliz? Peraí que o Spoquinho pediu pra abrir a porta. Como eu estava dizendo, essa edição, além de ser fisicamente muito bonita, ela tem muito conteúdo extra e vale muito a pena ler cada um deles, dedicar umas horinhas a mais aí de leitura, para se encantar ainda mais com esse universo todo que envolve essa obra aqui. Tem muito mais conteúdo em relação ao contexto histórico, a obra em si, quando você lê os extras, porque eu acho que em quase todas as páginas de extra, sem ser essas páginas assim que tem réplicas de esboços e tal. Tem notas de... Inclusive nessas tem nota de rodapé, na verdade. Tem muitas notas de rodapé com muito conteúdo interessante. Então, é um livro que com certeza eu vou reler no futuro. Não digo que vou fazer isso esse ano, mas que com certeza vou reler. Quem sabe ano que vem, quem sabe até esse ano, na época do Halloween. Com certeza vou reler algum dia, porque com certeza eu vou me surpreender com novos aspectos que eu vou perceber na segunda leitura, em pesquisas extras que eu vou fazer enquanto estiver lendo. Enfim, é um livro que vale a pena ler e com certeza reler. E eu tenho certeza que vale a pena reler, mesmo sem ter relido ainda, porque uma amiga minha, Clarissa, se você estiver assistindo, vamos marcar nosso café muito em breve. A Clarissa, ela releu Drácula não sei quantas vezes. É o livro da vida dela. E ela já tinha falado pra mim o quanto ela amava, o quanto ela já tinha lido e relido e estava empolgada com essa edição da Darkseid. Algumas vezes, nas vezes que a gente se encontrou e conversou pelo WhatsApp. Então, eu sei que vale a pena reler. Se a Clarissa disse, eu acredito. Eu com certeza tenho muito mais coisa pra falar sobre Drácula, mas eu não fiz um roteiro pra esse vídeo e eu também não quero que ele fique muito longo. Mas, antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta muito importante pra vocês. Eu vou até pegar a câmera aqui. Não vou nem pegar a câmera, senão vou me embolar toda. Vou pegar 2 livros aqui e eu quero fazer uma pergunta. Ah não, Spock, sério mesmo? Como eu já disse outras vezes, eu não quero que esse canal vire um canal 100% literário. Eu quero falar sobre outros assuntos também. Mas eu já queria adiantar com vocês qual desses livros vocês gostariam de ver antes aqui no canal. Então eu vou mostrar aqui quais são e vocês me contam nos comentários. Lady Killers ou Inferior é o... Dessa vez não teve avião me censurando, mas... esse nome que vocês estão vendo aqui. Então me conta aqui nos comentários qual desses livros vocês gostariam que eu falasse antes aqui no canal. Um vlog de leitura desse aqui ou desse aqui. E é isso, agora eu vou finalizar o vídeo pra poder editar e terminar de tomar o meu bubble tea. Então até o próximo vídeo, muito obrigada por assistir, tchau!